Jó capítulo 42, o texto para a abertura aqui do nosso culto de oração, de ensino. Localizem, por favor. Jó capítulo 42. Em nome do Senhor Jesus. Todos encontraram? A palavra diz assim, a palavra diz assim, a partir do versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemina, o da outra Késia, e o da terceira Querem Apuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. Depois disto, viveu o Jó 140 anos, e viu a seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho, farto de dias. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Irmãos, eu estava lendo esse texto para a abertura do nosso culto aqui nesta noite. E enquanto eu lia, eu fui refletindo em toda a trajetória da vida de Jó. Que todo homem, até mesmo o ateu, conhece o que aconteceu na vida deste homem. Jó foi declarado por Deus homem íntegro, reto, temente a Deus. E ele recebeu, não do Senhor, mas com a permissão de Deus, uma investida de males que Satanás enviou para a sua vida. Esse homem passou anos sendo torturado, psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, socialmente, materialmente, financeiramente. Ele passou por todas as torturas inimagináveis que um homem podia suportar. Nós podemos falar de épocas remotas aonde o homem sofreu na mão de outro homem. O judeu na mão de Hitler, os negros nas mãos dos brancos, e assim sucessivamente, mas nenhum deles sofreu nas mãos de Satanás. Nenhum deles. Nenhum deles sofreram o que Jó sofreu. E este homem, por tudo que ele passou na sua vida, se olhava para ele e via um homem morto, ainda respirando. Via um homem morto respirando. E um homem que jamais pronunciou uma palavra sequer
contra Deus, reclamando da sua vida, reclamando do seu estado, reclamando porque os seus filhos morreram, reclamando porque roubaram tudo que ele tinha. Ao contrário, quando ele foi aconselhado pela pessoa então mais próxima a ele, a sua esposa, ela disse: amaldiçoa este Deus e morre. E Jó disse: você é louca, mulher. Eu recebi o bem de Deus, porque eu não vou também aceitar o mal, se tudo vem do Senhor? Jó não estava dizendo que ele estaria contente com o mal, mas que ele estaria contente com tudo que para ele viesse de Deus. E este é o mal que toma conta de muitos corações dentro das igrejas. Não aceitam tudo que vem do Senhor, só querem o bem quando o bem lhes agrada. Então aqui nós lemos o desfecho final da sua vida. O texto começa dizendo que Deus mudou a sorte de Jó quando este orava por seus amigos. Espera aí, o homem era um morto-vivo, e ele não foi orar a Deus por ele. Não, ele foi orar a Deus pelos seus 3 amigos, cujo a ira de Deus havia se acendido, porque aqueles 3 amigos falaram mal de Deus. E Deus disse: a minha ira acendeu contra vocês, mas a oração, a súplica do meu servo Jó é a única que eu vou aceitar, se ele quiser fazer. Nas entrelinhas. Então Jó, necessitado de cura, necessitado de todas as coisas que outrora lhe fora retirado, ele não olhou para a sua dor, não olhou para o seu sofrimento, não olhou, como costumamos dizer, não olhou para o seu umbigo. Ele olhou que mesmo visivelmente não ter nele nada que pudesse fazer dele um intercessor, porque aquele que iria interceder naquele momento era o que o mais necessitava, mas não havia sobre Jó a ira de Deus. Entende isso? Sim. Não havia sobre ele a ira de Deus. Então nesse momento Jó, eu posso entender que ele viu que as questões dele, os sofrimentos dele, as perdas dele eram tão insignificantes quanto alguém cuja vida se acendeu a ira do Senhor. Então ele disse: eu vou orar por eles. E enquanto ele orava, Deus estava curando ele. Enquanto ele orava, Deus estava restaurando a vida dele. E ele viveu, depois disso tudo que ele passou, ele viveu mais 140 anos. Teve tudo em dobro. Teve filhos, netos. Morreu avançado em dias. E o seu coração, desde o início, quando toda essa jornada descrita da vida dele começou, por tudo que passou até o final da vida, Jó sempre glorificou a Deus por ele ser o seu Deus. Amém? Amém. Isto tem que ser o suficiente para mim. Isto tem que ser o suficiente para cada um de nós. Amém. O Senhor ser o nosso Deus. Amém, igreja? Amém. Então, oremos e louvemos ao Senhor.